Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia 20 de abril de 2022. Eu sou a professora Diana Zambuja Adam e vou trabalhar com vocês a distribuição da superelevação, certo? Então, eu vou apresentar um exemplo e vou resolver ele com vocês aqui, tá? Vamos ver aqui, uma janela. Bom, nesse exemplo que eu separei para vocês, nós temos então um trecho de rodovia que parte então do ponto de partida, certo? E ele tem dois alinhamentos, no qual essa curva que faz a concordância desses dois alinhamentos em azul aqui é uma curva circular simples, certo? Lembrando que a curva circular simples, ela exige que a gente crie um, um comprimento de transição para fazer esse desenvolvimento da superelevação, certo? Então, retomando que a superelevação é um recurso geométrico aí para reduzir o impacto das forças laterais, certo? Quando um veículo acessa uma curva, tá? Então, eu preciso geometricamente, né, através da geometria dessa rodovia, informar para este motorista que ele está se aproximando de uma curva, tá? Através daqueles recursos que a gente já viu, que é a superelevação e a superlargura, tá? Como esses dois recursos eles não podem simplesmente acontecer na rodovia numa determinada estaca de uma hora para outra, a gente precisa fazer uma transição. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, através de cálculos, né, a gente avaliou a classe da rodovia, né, fizemos todo o cálculo da superelevação, nós chegamos num valor de inclinação transversal, ou seja, de superelevação, de 6%, tá? Isso já está calculado. E também definimos que o comprimento dessa transição, que a gente vai chamar de LC, vai ser de 50 metros, que está aqui, tá? Ou seja, eu vou ter 6% para distribuir em 50 metros. Lembrando que, como esta curva é uma curva circular simples e ela não tem marcado especificamente a transição, nós vamos criar essa transição estabelecendo que as mudanças da inclinação vão começar a acontecer em termos de superelevação com 70% desse LC distribuído antes do ponto de curva, antes do PC, que está marcado aqui na estaca 4.788, né, através de cálculos que a gente já fez, certo? E 30% do LC vai ser, ou seja, da distribuição da superelevação, vai ocorrer após o ponto de curva PC, certo? Bom, se eu fizer essa divisão aqui do LC, considerando um LC de 50 metros, eu vou ter que 70% deste LC é 35 metros e 30% do LC é 15 metros. Pois bem, se eu vier aqui na curva, no ponto de curva, no PC, que está na estaca 4 mais 7,88 metros, ou seja, ele está a 87,88 metros do ponto de partida, eu preciso marcar qual a estaca, né, que vai gerar esse ponto aqui de 35 metros antes do PC. Então, chegamos então em 2,12,88, ou seja, está na estaca 2 mais 12,88, a 52,88 metros do ponto de partida. E 15 metros depois, então fica marcado na estaca 5 mais 2,88, certo? Da mesma maneira, eu vou fazer lá no PT, né, no ponto de tangente ou término da curva horizontal, em que eu vou marcar 15 metros para dentro da curva, né? Então, antes do PT, e 35 metros depois do PT, para ele sair desta curva e
inclinação transversal tomar o formato do abaulamento, né? Lembrando que o abaulamento é uma inclinação transversal da pista, que as pistas asfálticas normalmente aí tem essa inclinação de 2% para o escoamento da água. Esses 2%, eles são a partir do eixo, né, tem uma caída de 2% para cada lado da rodovia, certo? Bom, aqui eu faço um esquema gráfico, né, mostrando para vocês o desenvolvimento dessa superelevação. Eu vou criar mais uma linha aqui, certo? Vou criar uma linhazinha aqui para simbolizar esses 2% do abaulamento aqui, ó, tá? Então, eu tenho 2% para cá, esse 1,54 é daqui. Então, vou ver. Então, eu tenho um abaulamento simbolizado. Eu vou pintar essa linha do abaulamento, né? E eu vou pintar ela de preto, tá? A gente marcar bem esta linha, certo? Então, a gente tem um abaulamento que inclina essa pista, né, tanto para o bordo externo quanto para o bordo interno, né, uma inclinação de 2%, certo? Então, aqui eu estou representando B externo, que seria bordo externo, né, e B interno seria bordo interno da curva, porque estamos fazendo uma curva para a esquerda, certo? Pois bem, para a gente começar a fazer a distribuição da superelevação, eu preciso de alguns cálculos antes, né? Então, eu preciso primeiro calcular qual é a variação da superelevação por metro. Ora, se eu tenho 6% de superelevação para distribuir em 50 metros, eu realizo essa operação matemática, essa divisão, e concluo que a superelevação por metro é de 0,12%. Outro dado importante para a gente calcular, que nos facilita os cálculos, é a superelevação por estaca, ER sobre E, né? Superelevação por estaca. Ou seja, eu vou pegar a superelevação por metro e multiplicar por 20, que é o comprimento de uma estaca, e eu vou chegar num valor de 2,4% por estaca, tá? Como nós temos uma inclinação transversal da pista que, a partir do eixo, né, essa pista, ela cai 2% para o bordo interno e cai 2% para o bordo externo, eu posso dizer que a inclinação do bordo externo, que uma aluna metida, a minha gata, a inclinação do bordo externo, ela tem uma inclinação contrária, né, à superelevação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer seria um ajuste nesse bordo externo, partindo de 2%, né? Como ele está ao contrário, eu coloquei um sinal de menos, então ele está menos 2%, até chegar a um nível, até chegar a zero, certo? Então, ele tem que fazer essa variação de menos 2 até zero, tá? Para a partir de então eu começar a inclinar o bordo externo, tá? Até chegar na superelevação calculada. Bom, vejam que o bordo interno já tem um caimento que é para o mesmo lado da superelevação, certo? Portanto, eu só vou mexer nesse bordo interno a partir da inclinação 2%. Então, eu tenho que localizar essa estaca aqui, tá? Nós vamos por partes. Vamos primeiro, então, definir a partir de quando eu vou fazer esse ajuste, né? A partir de qual estaca? Bom, para isso, pessoal, a gente usa um termo que se chama LT minúsculo. Não confundam com a largura total da pista, que é LT também, né? L maiúsculo, T maiúsculo, que é
calculado lá na superlargura. Aqui nós temos um L maiúsculo, T minúsculo, LT. Então, o trecho que é necessário para fazer o ajuste da superelevação, para essa superelevação sair de menos 2% até chegar em nível, né, chegar no zero, né, para a partir de então eu começar então subir esse bordo para ele ter o formato da superelevação que é necessária para então acomodar essas forças externas, né? Essas forças laterais aí que fazem o veículo sair da pista. Então, esse LT, na verdade, ele é calculado através de uma regra de 3. Como assim? Olha, se eu vou precisar de 50 metros para variar 6%, né, que é o LC, quanto que eu vou precisar para variar 2%? É esse cálculo que a gente fez aqui, ó. 2% vezes 50 dividido por 6. Então, eu chego num valor, né, num comprimento de LT de 16,67 metros. Então, antes desse ponto aqui, né, antes do ponto que eu vou começar a distribuir efetivamente a superelevação, eu marco o valor de LT, que ele vai fazer o ajuste do abaulamento até esse bordo externo ficar em nível, tá? Então, se eu reduzir a partir dessa estaca que estava aqui a 35 metros do PC, eu reduzir ainda mais 16,67, eu vou chegar na estaca 1,16,21 metros, ou seja, estaca 1 mais 16,21 metros. Ok. Então, vamos começar a distribuição da superelevação. A superelevação ela é distribuída e marcada em alguns pontos estratégicos, né? E nas estacas inteiras. Então, eu posso afirmar que na estaca 0 é um trecho ainda em tangente, né? Não tem curva e nem um elemento aí de ajuste de inclinação da pista para receber a superelevação. Então, é um trecho normal. A superelevação vai ser 0. Na estaca 1, também vai ser 0. A partir da estaca 1 mais 16,21 metros, que é esse ponto que eu marquei, essa distância LT, a superelevação ela vai ser 0 também, e a partir de então vou começar a movimentar esse bordo externo, e o bordo interno vai continuar bem quietinho, certo? Então, se eu for então para a estaca 2, que é a próxima estaca inteira, né? Eu vou ter da estaca 1 mais 16,21 até a estaca 2, eu tenho 3,79 metros. Se eu multiplicar essa distância pela superelevação por metro, eu vou ter um valor de 0,46%. Tem uma leve inclinação. Mas percebam que essa inclinação já está 2%, né? Ela já está, ou menos 2%, ela está contrária, onde eu estou passando o mouse aqui. Então, eu tenho que elevar isso 46%. Desculpa, 0,46, certo? Então, eu saio de menos 2 e vou elevar isso 0,46. Eu vou chegar, então, numa inclinação de menos 1,54. Tá? No bordo externo. O bordo interno está paradinho ainda, certo? Na estaca, que é a minha primeira estaca, que ela é um marco aqui, né? A estaca 2 mais 12,88, eu preciso estar em nível no bordo externo, certo? Então, eu preciso estar com 0%. E se eu fizer a prova real aqui, né? Eu estou com menos 1,54%, né? Se eu somar, então, subir essa minha distância de 12,88, que é a partir da estaca 2, se eu multiplicar pela superelevação por metro, eu vou ter, então, menos 1,54, mais 1,54 vai dar 0. Ou seja, o bordo externo está em nível e o bordo interno continua inalterado.
próxima estaca que eu vou ter que verificar é uma estaca inteira, que é a estaca 3. Para sair da estaca 2 mais 12,88 até a estaca 3, são necessários 7,12 metros. Multiplicando isso por 0,12, tá? Eu vou ter 0,86%. 86%. Então, pessoal, a gente vai sair de 0, né, que a gente estava em nível, e vai aí aumentar 0,86%. Então, essa pista vai inclinar 0,86%. Pista interna continua inalterada, porque eu não cheguei em 2 ainda, certo? Bom, quando é que eu vou chegar, então, em 2% para ter uma inclinação geral da pista aqui, né, de 2%? Até está marcado em preto aqui. Olha, se eu precisei de LT, né, 16,67 para sair de menos 2 para ir até 0, obviamente, para partir do 0 até 2%, eu vou precisar da mesma distância, né? Vou precisar novamente de 16,67. Então, se eu somar aqui 16,67 a partir deste ponto, 2 mais 12,88, eu vou chegar na inclinação de 2%, certo? Isto vai acontecer na estaca 3 mais 9,55. A partir dessa estaca, a gente vai começar a alterar tanto o bordo externo quanto o bordo interno, tá? Então, a minha próxima estaca inteira vai ser a estaca 4, que está a uma distância de 10,55 da estaca 3 mais 9,55. Então, se eu multiplicar por 0,12, eu vou ter 1,27, né? Só que eu já tenho 2%. Então, a minha superelevação vai ser 3,27, certo? Na estaca 5, vou calcular aqui, E5, a superelevação, então, eu posso simplesmente acrescer nos dois bordos 3,27% mais a minha superelevação por estaca, que é 2,4, né? Isso vai me dar 3,27 mais 2,4. Eu vou ter 5,67% estaca 5. Tá? Bom, a próxima estaca é a 5 mais 2,88, né? E é justamente essa estaca a 15 metros do PC, que é onde a superelevação é a plena. Então, na estaca E5 mais 2,88, se espera que a superelevação seja, obviamente, o 6%. Bom, vamos ver se a gente chega em 6% aqui, né? Seria 5,67 mais... Quanto é que eu preciso para chegar nessa estaca? Então, eu estou na estaca 5, então preciso 2,88 metros vezes 0,12. Preciso chegar em 6 aqui. Então, 2,88 vezes 0,12 mais 5,67. Vou chegar nos 6 e uns quebradinhos, né? Porque não considerei todas as casas. Vou chegar nos 6%, então, que é a superelevação plena. Então, a gente sai de uma tangente, chega num ponto que eu começo a fazer o ajuste do abaulamento, ou seja, esse abaulamento no bordo externo tem que sair de menos 2 para ir até 0, né, até nível.
A partir daqui, então, ele começa a inclinar somente o bordo externo até chegar em 2%. Quando chegar em 2%, então aí sim eu vou começar a alterar o bordo interno também, tá? E até eu chegar neste ponto, né, de 5 mais 2,88, que eu vou chegar na superelevação plena, ou seja, os 6% já calculado. E vou desenvolver toda a curva circular com uma inclinação transversal da pista de 6%, até que se começa, então, a retornar a inclinação transversal de tangente, fazendo, então, o mesmo caminho, né, criando também esse LT, ele também vem para cá, ó, ele também acontece aqui, certo? Que daí o abalamento volta para o seu lugar, né? Tá bem nível, ele volta para o seu lugar. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem aí no Classroom, tá certo? Até a próxima.